Olá, amigos. Hoje, com um atraso de 16 minutos, por causa da falta de energia, só agora que chegou a energia aqui na nossa área, né? Em Feira de Santana já chegou a mais de meia hora, mas aqui demorou um pouco mais. Bom, eu já sei que no Pará já tem energia há bastante tempo, o pessoal já estava me esperando lá, e algumas outras estados do Brasil também. Bom, gente, o nosso assunto, hoje nós temos alguns assuntos importantes, e o primeiro assunto é exatamente a sala multisseriada. Então, nós comentamos sobre sala multisseriada, como dar uma aula em uma sala multisseriada, e isso realmente é uma coisa bastante complexa e muito importante. Antes de mais nada, nós vamos ver o seguinte: nós temos vamos dar uma olhadazinha em alguns tipos de sala multisseriada que nós podemos verificar. Tá? Aí, por exemplo, nós estamos, vamos ver aí, o vídeo não continua. Vamos ver se daqui vai. Bom, aqui nós temos a escola, uma escola de campo multisseriada, que normalmente a aprendizagem é a aprendizagem ativa centrada no aluno. Tá? Então, esse é o programa de escola ativa, que é do governo federal, em que a aprendizagem é cooperativa, os módulos e os livros são especiais, o projeto didático não existe. Olha só, não existe projeto didático, existem temas, e cada tema tem atividades diferenciadas. Tá? Então, essa é a escola que existe no Brasil, que é a escola de campo. Vamos ver se aqui dá para ver. Assim, aqui são exemplos de escolas, de salas multisseriadas na Suíça, no Japão. Vocês, não sei se dá para reparar que tem alunos especiais no meio também. É multisseriada e com alunos especiais. Né? Em todas elas, inclusive nas nossas, que nós vamos mostrar também, que é aqui no YouTube. Também as nossas salas que são inclusivas, ou seja, multisseriada e inclusiva é para ser muito semelhante em alguns aspectos, como nós vamos ver. Aí são salas no próprio YouTube. Tá? Bom, então nós vimos algumas salas em alguns países e vimos também aqui no nosso colégio. Tá? O que nós temos de diferente nisso? Bom, antes de mais nada, vamos verificar o que a LDB fala no artigo 28, inciso 1. Para essas escolas do programa de escola ativa, o conteúdo curricular e metodológico, tá, tem que ser apropriado à peculiaridade da vida rural. Por quê? Porque a escola multisseriada que mais se usa no Brasil é a escola rural. Então, são poucos alunos de diversas séries, então não comporta você ter uma sala para cada série e coloca todos numa sala só. Bom, o que a LDB fala? O conteúdo deve estar relacionado à realidade do conhecimento do aluno da zona rural. Não existe projeto didático, mas sim temas. O mesmo tema, ele é dado em níveis diferentes. Então, reparem só. Nós temos várias maneiras de fazer uma sala multisseriada. Como várias escolas têm feito, é praticamente como se existisse uma divisória com 4 turmas na mesma sala, com 4 em cada parede, em que o professor fala para um grupo, depois fala para outro grupo, depois para o outro, depois para o outro. Isso é uma sala que não é multisseriada, é um agrupamento de salas diferentes num espaço só. Logicamente, não tem o mesmo efeito das salas realmente multisseriadas, em que existe uma possibilidade de um proveito espetacular. Por quê? Porque, na realidade, vamos colocar isso em pauta, porque, reparem bem, é exatamente o que eu peço para os professores fazerem na aula inclusiva, na sala inclusiva. Então, como é que acontece? Você não dá aula sobre um conteúdo do sexto, do sétimo, do oitavo ano diferenciado. Você dá aula sobre um tema. Então, toda aula é temática. Para o campo, fica mais fácil fazer uma aula temática,
Porque as pessoas não estão muito preocupadas com o vestibular, com o Enem, com essas coisas todas. Estão preocupadas em quê? Em elevar o nível de conhecimento da pessoa, do aluno, naquela situação que ele possivelmente vai viver ali, vai conviver ali. Mas só que as aulas temáticas, como existe na Noruega e em outros países, elas deveriam ser em todos os níveis escolares, em todos os tipos de escola. Porque é só assim que nós podemos ter a tal da interdisciplinaridade, a tal da transdisciplinaridade, que faz com que nós realmente possamos aprender de tudo um pouco, um conhecimento geral que aumenta o conhecimento de mundo da pessoa. Então, em primeiro lugar, tema. São eleitos temas. Como é que nós vamos fazer isso numa sala de aula? Digamos, numa sala de aula de campo é mais fácil. Porque, inclusive, esse programa, que é Programa Escola Ativa do Governo Federal, tem livros já apropriados, tem módulos, etc., sobre isso, com temas relacionados ao campo. Essas escolas, inclusive, têm um período diferente, porque os alunos entram de férias no período da safra, para poder trabalhar na safra, certo? Mas aí é diferente. Então, para quem está com a escola multisseriada no campo, então, a recomendação é: procure ver esse programa do Governo Federal, que é o programa Escola Ativa. O programa Escola Ativa faz com que mostra vários detalhes. Tem muita gente que critica, mas ele pelo menos já tem algo preparado, módulo preparado, livro preparado, com esses temas. Então, você não tem... É interessante que você, então, não tenha um projeto didático. Você só tem o tema. Então, você não vai fazer planejamento de aula. Pelo contrário, aí o planejamento de aula é essencial. Por quê? Para cada tema, o professor tem que preparar atividades diferenciadas para os níveis diferentes dos alunos. Então, o tema é um só, mas as atividades são diferenciadas. E isso precisa de uma preparação, de um planejamento muito bem feito pelos professores dessa sala. Então, vários professores foram entrevistados, professores que dão aula nessa sala muito seriada, eles disseram: é impossível dar uma aula dessa sem um bom planejamento. Por quê? Porque eu tenho alunos de 4, 5 níveis diferentes e ainda tenho aluno especial. Então, o tema é esse, mas eu tenho que perder um tempo, eu tenho que investir tempo preparando esse tema no nível de cada aluno que eu tenho, inclusive no nível do aluno especial. Mas durante a aula, fica tudo muito mais fácil. Por quê? As atividades estão distribuídas por níveis diferentes e os alunos, como vocês viram, deixa eu colocar aqui de novo, eles estão, vendo de cá, eles estão separados em grupos operativos. É muito importante a separação dos alunos em grupos operativos, porque grupos operativos é que faz com que, não sei o que esse aqui não está andando, grupos operativos é que faz com que facilite o trabalho do professor. É incrível, esse aqui não quer andar, está rebarbando esse daí. Aí o programa Escola Ativa anda. Olha só, aí também, grupos operativos. Então, grupo significa que determinados alunos têm nível diferente do outro. Então, esses alunos ajudam os de nível mais baixo a fazerem o seu trabalho. E isso pode acontecer também na sala multisseriada normal, que não é de campo. Tá? Ou na sala inclusiva, que é a mesma coisa. Tá? Vamos voltar aqui para ver se abre ali. Aqui abriu. Então, olha só, em grupo, sempre em grupo. Sempre em grupo. E todas as salas em grupo. Por quê? Porque em grupo um está ajudando o outro e pode ele estar no grupo, na mesa, em níveis diferentes. Níveis diferentes mesmo, porque aí o que tem um nível mais elevado ajuda o que tem um nível mais baixo. É exatamente por isso. Você não vai colocar os alunos de mesmo nível, não, porque um ajuda o outro. O tema é o mesmo, ele faz o seu trabalho e ajuda o outro a fazer o dele. Então, isso é uma coisa fantástica. Quem quiser experimentar uma coisa dessa, eu recomendo que experimente, porque, além do professor ficar mais livre, reparem uma coisa. Quando nós estamos dando uma aula com uma turma, isso eu já falei diversas vezes, volta e meia, algum aluno nosso não entende um determinado assunto, determinada matéria. Tá? E o colega consegue explicar melhor que nós. Ele consegue entender. Pois é. E isso numa sala em que nós dividimos os alunos em grupos operativos, tá?
que vai acontecer? Os alunos estão sempre um ajudando o outro. Eles estão sempre em, como eu chamo, como eu falo quando eu estou com esses alunos, em cochicho, para não atrapalhar a sala de aula, eles estão em cochicho. Então, estão sempre um explicando para o outro uma coisa. A aprendizagem flui muito melhor. Então, de cara, o que nós temos que tomar cuidado é não tem como dar aula em sala de aula muito seriada sem ser por temas. Pode até ter como dar, mas vai ficar horrível. A aprendizagem vai ser péssima. Agora, por temas, sim. Porque o que acontece com o tema? Vamos, então, juntar de novo a sala multisseriada e a sala inclusiva. Um aluno que já se sente inferiorizado, que está numa sala de aula inclusiva ou numa sala multisseriada, se ele percebe, tá, que o que ele está aprendendo não tem nada a ver com o que o outro está aprendendo, ele se sente mal. Agora, se ele percebe que o tema que está sendo rodando na sala é o mesmo para todo mundo, então ele se sente melhor. O tema é o mesmo. Ah, mas eu entendo até aqui, ele entende um pouco mais, ele me explicou, etc. Mas o tema é o mesmo. Então, o básico da sala multisseriada, que também, repito, é o mesmo da sala de aula inclusiva, é aulas temáticas. Mas na sala de aula inclusiva nós vamos conseguir dar aula temática? Muito difícil, porque até hoje ninguém conseguiu se ajeitar para uma sala de aula inclusiva de verdade. Então, essa história do tema fica muito difícil. Por quê? Porque nós temos um aluno do sexto ano e um aluno do nível do segundo ano na sala. E cadê o livro-texto? É do sexto ou do segundo? Logicamente, o aluno que está no nível do segundo ano não pode ter um livro do sexto ano, porque ele não vai entender nada. Então, nós temos que optar. Usar o livro do sexto, porque a maioria é sexto ano. Né? E o aluno do segundo ano vai ter os temas do livro do sexto adaptado para o nível de entendimento dele. Então, é o único jeito que eu vejo por enquanto nós não temos um outro método, uma outra forma de livro-texto, de módulo, que atenda a todos esses objetivos. Porque o certo seria todos estarem com o módulo. E o módulo acompanhar o mesmo tema nos níveis diferenciados que nós temos em sala de aula. Existe isso por enquanto? Não, não existe. Então, por enquanto, enquanto isso não existe, nós temos que adaptar. Infelizmente, esse é o trabalho árduo que o professor da escola regular vai ter que ter, já que a educação inclusiva é uma obrigação. Ela é uma obrigação, precisa ser feita, inclusive ela é muito mais produtiva que a educação em escolas especializadas. Nós vamos ver por quê disso, um dos nossos temas hoje é esse. Mas, então, esse trabalho, por enquanto, é do professor regular mesmo. Então, vamos lembrar direitinho disso. A LDB é clara, ela deixa bem clara que o único jeito para o programa Escola Ativa, que é o programa da Escola Multisseriada, é que não pode existir projeto didático, mas sim temas. Só que cada tema tem que ser feito um bom planejamento de aula, porque o mesmo tema vai obrigar o professor a preparar atividades, vários tipos de atividades diferentes, atividades diferenciadas, de acordo com o nível com os diferentes níveis de aluno que ele tiver em sala de aula, tá? Então, o planejamento é a parte mais importante da escola ativa, ou seja, da escola multisseriada, tá? Então, vamos ver da multisseriada o que nós temos mais aqui. Assim, lembrando o que eu falei no início, quem tiver com escola multisseriada, entre em contato com o MEC sobre o programa Escola Ativa, baixe os programas da Escola Ativa, porque eles, embora tenham sido muito criticados, são muito bons. Tá? Então, vale a pena nós vermos o programa Escola Ativa. Tá? Josi Brito diz que é muito desafiador, realmente. Deve ser mesmo. Eu já acompanhei escola seriada, multisseriada, mas eu mesmo não dei aula. Mas só que a escola inclusiva é exatamente o que nós precisamos. Tá? A escola inclusiva, nós precisamos exatamente dessa mentalidade de escola multisseriada. Então, foi muito bom, Regina Dourado, ter trazido essa dúvida, né, sobre sala multisseriada. Na realidade, o que Regina Dourado perguntou? A sala multisseriada com alunos nível alfa,
no quarto e quinto anos. Tem alguma receita? Como ensinar a ler e escrever? Ah, sim, a pergunta dela tem também como ensinar a ler e escrever. Então, repare o seguinte, para ensinar a ler e escrever, aí não precisa ser a sala multisseriada, não. Na sala de aula inclusiva também. Ler e escrever precisa de um professor alfabetizador, um professor especial. Nem todo professor consegue ter as técnicas de alfabetização. Então, aí já muda um pouco, Regina. Por quê? Porque nós precisamos que ou o professor regular se desenvolva na capacidade, na competência da alfabetização, aí ele pode, então, dar o tema para todos, todo mundo tem o tema, inclusive o aluno que vai ser alfabetizado. Faz o marketing do tema, divide todo mundo em grupos, aí o professor vai para o grupo onde tem os alunos que precisam ser alfabetizados e com o mesmo tema ele vai fazer algumas técnicas, alguns exercícios de alfabetização e no decorrer disso ele pode usar também alunos, colegas, para continuar ajudando ele na alfabetização também, não há dúvida, tá? Mas isso se ele souber, se ele for um competente para alfabetizar. Se não, o único jeito é que nessa sala de aula tem que ter um professor alfabetizador também. E isso não está previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Vai alfabetizar fora da sala? O AE não é para isso. Tá? O atendimento à educação especializado não é para alfabetizar. Então, nós não temos nada previsto para a alfabetização do aluno que está numa sala de aula do 8º ano, digamos assim. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, nesse ponto, nós temos que ajeitar, a escola vai ter que ajeitar e colocar um professor alfabetizador para alfabetizar esse aluno que está na sala de aula regular. Como eu falei, duas possibilidades. O professor regular aprender a alfabetizar, pegar essa competência, ou ter um professor alfabetizador na sala de aula. Então, como vocês veem, muita coisa da inclusão é nova. Muitas dificuldades da inclusão estão surgindo agora. As dúvidas estão surgindo. São muitas dúvidas. E nós temos que propor alguma mudança. Temos que propor alguma coisa em relação a isso. Então, o que eu vejo é isso. Nós temos que ter em mente aqueles nossos objetivos, né? Que é sempre todos os alunos da sala estarem aprendendo alguma coisa, isso é fundamental. Todos têm que estar aprendendo alguma coisa sempre. Todos têm que estar se desenvolvendo e sendo estimulados rumo à sua autonomia. E todos têm que estar sendo estimulados também à socialização. Então, esses três objetivos têm que estar na nossa mente o tempo todo, para que nós possamos ver se nós estamos ou não fazendo alguma coisa errada. Tá? Então, com esses objetivos na mente, vamos analisar nossas atitudes, nossos planejamentos, tudo que nós estamos fazendo, mas com muita seriedade, com muita neutralidade, vamos ver, eu estou provocando os três objetivos, eu estou levando todos os meus alunos a alcançar os três objetivos. Não interessa que eles vão alcançar juntos, não, isso não é nada a ver isso. Mas nós temos que estar com esses três objetivos sendo alcançados. Mais um detalhe dessa sala multisseriada, dessa sala de aula inclusiva, tá? Nós não precisamos, temos que tomar um cuidado tremendo para não ficarmos amarrados achando que os alunos têm que andar na mesma velocidade. Lógico que não. Tá? Obrigação da escola matricular aluno com necessidades especiais sem algum respaldo médico? Sim, não tem que ter respaldo médico nenhum. Tá? Ou seja, o aluno especial, a única coisa que a gente tem que exigir é se por acaso o aluno tem alguma doença, tipo, isso é a pergunta de agora, né? Sobre se a escola tem obrigação de matricular o aluno com necessidades especiais sem respaldo médico. A única obrigação do laudo médico é quando o aluno tem algum problema de convulsão, precisa tomar um remédio controlado, uma coisa qualquer. Quanto à necessidade educacional especial, quem faz o laudo é o educador. Ou seja, quem diz qual é a necessidade do aluno não é médico, absolutamente. Nós não temos que exigir laudo médico nenhum.
Então, o relatório médico do aluno especial é para tratamento médico, não é jamais para necessidade especial, tá? Inclusive, eu estou procurando aqui uma coisa que é o seguinte: no nosso. Deixa eu ver aqui. Na resolução, tanto na resolução do Estado do Pará, que é onde eu estarei amanhã, né? Amanhã eu vou estar lá em Ipixuna, no Pará. É a resolução 304 do Estado do Pará, que altera a resolução 001 de 2010, a 304 de 2017. E as diretrizes de educação inclusiva do Estado da Bahia. E a Lei Brasileira de Inclusão deixa claro que o que determina a matrícula do aluno especial e o que determina que ele participe do AE é um estudo biopsicossocial elaborado por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar do colégio, da escola, ou se a escola se achar incompetente para fazer isso, e não tem profissionais, educadores com essa competência, pode pedir ao órgão especializado designado pela própria escola. Mas essa solicitação não é médica, é solicitação de educadores que vão fazer uma análise, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, etc., que vão fazer análise da dificuldade de aprendizagem que aquele aluno tenha. Então, nós, na escola, nós nos preocupamos com o laudo biopsicossocial elaborado por nós mesmos na escola. Não tem nada a ver com o médico, não. O médico, a gente precisa saber e ter contato, inclusive, eu faço questão de ter, inclusive, a relação telefone, etc., manter contato com os médicos dos alunos, quando o aluno tem algum problema que precisa ter um acompanhamento de medicamento em hora certa, evitar que tenha convulsão, aquelas coisas todas, né? Aí é diferente. Não tem nada a ver com a dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, o aluno com necessidades especiais, etc., que sejam cognitivas, essas são conosco. Por isso que nossos professores, nossos psicopedagogos, nossos neuropsicopedagogos têm que estar muito bem atualizados em termos de diagnosticar as dificuldades neuropsíquicas de aprendizagem. Porque quem vai fazer os relatórios dizendo que o aluno tem transtorno espectro autista, precisa disso, tem isso, é o educador. O médico faz esse relatório para tratamento, nós fazemos para a educação. Tá? Então, isso é uma coisa super importante. Por isso que agora, em abril, eu estarei lá em Brumado, na Bahia, em Brumado, preparando professores exatamente para isso. Ou seja, mostrando a eles como eles têm que assumir, ter esse conhecimento e assumir o papel de elaborar o relatório biopsicossocial para identificar quais são os alunos que têm uma necessidade educacional específica e quais dessa necessidade educacional específica, quais os que podem ser atendidos pelo AE, quais os que não precisam ser atendidos pelo AE. E isso, quem sabe, somos nós, porque quem entende educação somos nós, os educadores. Tá? A gente tem que deixar isso bem claro. Laudo médico é para tratamento. Laudo de dificuldade de aprendizagem, para atendimento educacional especializado, é dado por nós, educadores. Isso é muito importante nós vermos isso. E vamos sempre tirar essas dúvidas, porque isso tem sido uma dúvida constante. Tá? Então, bom, nós vimos, então, eu acredito que não sei se Regina está aí, que eu demorei tanto para entrar, não sei se Regina Dourado está me assistindo, se ela está satisfeita ou quer alguma pergunta a mais. Qualquer coisa, Regina, me fale. Mas, quanto à sala multisseriada e a sala de aula inclusiva, eu recomendo, como sempre, que nós usemos para essas salas de aula o grupo operativo. Sempre recomendo o grupo operativo. O grupo operativo serve para tudo mesmo. Tá? É a metodologia que nós desenvolvemos, a gente está recomendando a todas as escolas que têm aluno especial matriculado, porque é muito mais fácil. O planejamento, sim, é que tem que ser muito bem feito, mas a aula em si fica uma maravilha, porque você vai passeando de grupo em grupo, você fica mais próximo de todos os alunos, você sente, você consegue avaliar o aluno
muito melhor do que quando você está longe dele. Quando a gente está dando aula na frente, nós estamos longe dos alunos. Quando nós estamos sentados no grupo dele, nós estamos perto, como se fosse um colega ali na hora, discutindo, etc. Então, a nossa relação com essa proximidade fica uma relação muito mais fácil de transmitir conhecimento, de descobrir dificuldades reais, de perceber no aluno se ele está realmente com alguma dificuldade ou não. E eu acho fantástico isso. Logicamente, nós temos é, ainda sobre a escola multisseriada, vários educadores fazem uma seguinte recomendação, que eu até anotei aqui, que é o seguinte: recomenda-se projetos que envolvam todos os alunos, tá? Então, o mesmo projeto envolvendo todos os alunos. Então, isso é uma coisa interessante que recomendado por diversos educadores que já deram aula em escola multisseriada. Agora, o projeto envolve todos os alunos, mas o trabalho escrito que vai ser apresentado, o trabalho que vai ser apresentado é diferente para cada um. O projeto é um só que cada um vai apresentar uma parte do trabalho ligado ao seu nível intelectual. Então, isso é uma coisa fantástica também de fazer. Tá? Eu acho que é outra coisa bastante interessante de nós experimentarmos. Tá? Que é a mesma coisa, ou seja, você tem um tema, então vamos fazer projetos também. Projetos relacionados àquele tema. Então, cada um cria. E, aliás, isso é bom até para uma sala de aula que não tenha nenhum aluno com diferença cognitiva, diferença intelectual. Mesmo que todos, que é difícil, né? Mas que todos sejam iguais, que todos tenham o mesmo nível intelectual, esse tipo de aula eu acho muito mais produtiva do que a aula expositiva, tá o cara lá parado assistindo a aula, dormindo, olhando o celular, olhando o professor, fingindo que tá assistindo, mas na realidade não está nem aí. Então, esse tipo de aula, poxa, muda aquela ideia de que nós temos que continuar dando aquela mesma aula de 50 anos atrás, que nossos pais tinham, nossos avós tinham, etc. Incrível. Outro dia foi constatado que na faculdade de medicina, o médico foi visitar a faculdade de medicina e descobriu um professor dele, que foi dele, dando aula. Quando ele entrou na sala, esse professor estava dando exatamente o mesmo assunto, da mesma forma de 10 ou 15 anos atrás. Gente, não é brincadeira. Isso na faculdade de medicina, viu? E é muito comum nós vermos isso também em várias escolas, né? O professor vai para a aula com aquele caderno, que é o mesmo caderno que ele deu aula para o avô do menino, para o pai do menino e para o menino. Já vi isso. Tá? É incrível. Bom, então vamos deixar isso de lado e vamos ver mais uma coisa que está no nosso programa, que é o seguinte. Nós falamos durante a semana, quem tiver alguma dúvida, fale, viu? Nós falamos durante a semana que houve uma descoberta fantástica em relação ao cérebro, que ele cria estratégias de aprendizagem diferenciadas. E essa estratégia de aprendizagem que o cérebro cria, que ocorre dentro do nosso memória de trabalho, chamada de hipocampo, tá? É muito interessante nós sabermos que estratégia é essa, que foi descoberta há pouco tempo, agora, tá? Porque vai nos ajudar, inclusive, nesse planejamento da sala multisseriada, no planejamento das nossas aulas, no planejamento das aulas para quem dá aula para ensino fundamental 1, para educação infantil, ensino fundamental 1, e o início ensino fundamental 2, que é o seguinte, é uma estratégia de aprendizagem linguística. O hipocampo, ele trabalha da seguinte forma na aprendizagem linguística. Quando a pessoa vê uma porção de objetos que ele não conhece e, ao mesmo tempo, ele ouve várias palavras que ele também não conhece, o hipocampo, sozinho, ele tenta associar o nome ao objeto. Então, você tem vários nomes de objetos que você não faz a menor ideia e vários objetos. O hipocampo pega nomes e relaciona, ele propõe uma relação entre aquele nome e aquele objeto. Por que ele propõe isso? Ele propõe isso para ser mais rápido, para poder fazer essa identificação. Ou, quem sabe, se você quisesse você dar nome ao objeto, ele já sugeria o nome.
Agora, como é que ele faz isso? Ele faz isso baseado num cálculo que ele faz, numa análise que ele faz de todos os objetos que você conhece relacionado aos nomes deles. Então, no hipocampo, ele faz um cálculo tentando descobrir alguma lógica entre objeto e nome, de tudo que a gente já conhece. Com essa lógica, que a gente não sabe fazer assim de cara, mas ele sabe, o cérebro sabe. Ele traça uma fórmula para isso. Então, na hora que ele vê um objeto novo e algumas palavras por aí, ele já imagina que aquela palavra tem a ver com aquele objeto e ele tenta relacionar. Então, na hora, ele faz a relação. Então, ele propõe, mas verifica. Então, imediatamente você imagina que aquele objeto tem aquele nome. Mas aí você vai verificar se o nome é aquele mesmo, você verifica que é ou que não é. Então, essa é a parte do verificou. É interessante como isso acontece, é bastante interessante como isso acontece. Foi descoberto agora, embora esses estudos em relação à aprendizagem linguística da criança já é antigo. Mas nós não sabíamos que isso também ocorre com o adulto. Por que isso serve para a gente? Bom, em primeiro lugar, por que esse estudo está sendo feito? Esse estudo está sendo feito por causa do mal de Alzheimer. Então, o mal de Alzheimer está levando uma série de estudos descobrirem coisas que nos interessam para quem não tem mal de Alzheimer mesmo, como para criança. Então, com isso, a gente acabou de descobrir como é que como podemos desenvolver melhor a aprendizagem linguística da criança e do adolescente com uma necessidade educacional específica. O que nós vamos precisar fazer com isso? Duas coisas importantes. Uma das coisas que nós vamos precisar fazer, que eu coloquei como recomendação, né, é fazer muito exercício lúdico, muita brincadeira com associação de nomes e coisas. Né? Quanto mais brincadeiras, quanto mais ludicidade nós tivermos associando nomes, objetos, maior vai ser a quantidade de memória, objeto, nome que essa criança ou esse adolescente com necessidade educacional específica vai ter. Esse número grande de memórias vai facilitar a aprendizagem linguística dele, o desenvolvimento da aprendizagem linguística dele. Então, essa é uma das coisas que esse estudo nos ajuda. Fazer muito exercício de associação de nomes, coisas, tá? Isso é fantástico. Já se faz, né? Mas vamos intensificar. Qual é a outra linha de atitude que nós temos que ter, que podemos começar a ter, para facilitar essa aprendizagem linguística? Bom, um é esse. Outro é manter o equilíbrio emocional da criança ou do adolescente com necessidades educacionais específicas, ou do adulto que está precisando essa aprendizagem linguística. Né? Por quê? Porque o hipocampo é que faz isso. Nós acabamos de ver nessa pesquisa. E o que tem colado no hipocampo? Meus alunos todos sabem, deixa eu ver aqui. Reparem o seguinte. Cadê o hipocampo, meu Deus? Aqui. Aí é o hipocampo, esse acendido vermelho aí. Tá? Então, o hipocampo é que faz tudo isso. Ele que faz essa relação objeto, nome, nome, objeto, nome. Só que o hipocampo, ele está ligado a uma coisa chamada amígdala cerebral, que é bem na parte mais redonda dele, aqui à esquerda, tem a amígdala cerebral. A amígdala cerebral é quem deteta raiva, medo, todas aquelas emoções. Tá? Ela deteta e ela fica excitadíssima quando ela deteta medo, perigo, está com raiva, ressentimento, não sei o quê. Como ela está colada no hipocampo, esses sentimentos que ela deteta faz o hipocampo não trabalhar direito. O hipocampo não trabalhando direito, obviamente, não vai ter aprendizagem linguística direito, não vai ter decisão direito, não vai ter nada direito, porque todo o raciocínio nosso está nessa área vermelha do hipocampo aí. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com o equilíbrio emocional. Porque com o equilíbrio emocional, com o emocional estável, o hipocampo está trabalhando maravilhosamente bem, a aprendizagem está ótima, espetacular, não tem problema nenhum. Mas com o desequilíbrio do hipocampo, aí é complicado. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, que é tentar manter o equilíbrio emocional de todas as pessoas que estão conosco,
para que o aprendizado se dê corretamente. Porque desequilibrou, não tem aprendizado que sirva. Tá? Você pode até reparar o seguinte, isso que eu estou falando, quando nós imaginamos uma tomada de decisão nossa, no momento que nós estamos com raiva, irritado, nervosos, coisas assim. Dá certo? Não. A gente acaba tomando uma decisão precipitada que acaba dando rolo, dá problema. Então, por que a gente tomou a decisão precipitada, a decisão errada, etc.? Porque o nosso hipocampo não estava trabalhando direito por causa da amígdala cerebral que estava excitada por algum motivo. Então, isso é muito importante, nós mantermos sempre o equilíbrio, principalmente quando nós precisamos tomar algum tipo de decisão. Muito perigoso tomar decisão sem equilíbrio emocional, sem estar com equilíbrio emocional, tá? Isso aí não tem nem dúvida. Então, essa é a do hipocampo. Agora vamos a uma dúvida de Suzane de Seabra, tá? Suzane mandou uma pergunta que foi a seguinte: ela estava lendo a LDB e viu que na LDB diz o seguinte: o artigo 59, parágrafo 2º, diz que sobre classes, o atendimento em classes, escolas ou serviço especializado, que pode ser feito o atendimento em classes, escolas, serviço especializado, quando não for possível a inclusão do aluno numa sala, num colégio regular, tá? Então, mas isso não seria um retrocesso, segundo Suzane, né? Olha, vamos analisar. Isso foi falado no artigo 59, parágrafo 2º da LDB, tá? Que toda vez que o aluno tiver uma deficiência ou um problema que não permita que ele seja incluído numa escola regular, que ele pode ser atendido em classes especiais, escolas especiais ou serviços especializados. Como era antes. Antes era assim, os alunos especiais iam para escolas especiais. Com a inclusão, nós tivemos a vantagem deles estarem socializados. Então, com isso da LDB, isso não seria um retrocesso? Olha, é uma polêmica. Eu acredito que seja um retrocesso, sim. Embora, repare o seguinte, nossos AEs conseguem ter a mesma eficácia no desenvolvimento cognitivo do aluno que as escolas especializadas, antigas, a PAES, etc., nós sabemos que não, né? Porque os profissionais dessas instituições, eles são muito mais competentes que nós. Não é que a gente seja incompetente, mas eles já têm um histórico de aprendizado nessa área, então para eles é muito mais fácil o desenvolvimento intelectual do aluno especial. Para quem trabalha no AEE, se for oriundo de uma escola Pestalozzi, APAE, etc., tem essa competência. Se não, está buscando essa competência, mas não é a mesma coisa. Mas tem vantagens a escola regular, todos nós sabemos, as vantagens são muitas. Agora, o que a LDB fala é que quando não pode ser incluído. Então, qual é o caso que não pode ser incluído? Isso é uma coisa polêmica também, nós temos que analisar por que o aluno não poderia ser incluído. Porque ele é muito agressivo? Porque ele é muito inquieto? Olha o que eu sempre digo, se o aluno é muito agressivo, se ele é muito inquieto, ele deve ser tratado antes para que essa agressividade não venha prejudicar os demais alunos. Mas ele pode ser incluído sim, só precisa ter um tratamento correto. E esse tratamento a gente sabe que não é risperidona, rivotril, não é nada disso. A gente sabe que esse tratamento é nutricional. Tá? Risperidonas, rivotris da vida fazem a criança desmaiar para não ficar acordada 24 horas por dia, como normalmente essas crianças ficam. Mas quando ela acorda, ela está tão ruim como antes. Então, é um tratamento que é o único passado ensinado aos médicos psiquiatras, neurologistas, etc., mas não está tratando a causa para diminuir a inquietação e a agressividade de sala de aula. Então, nós temos, acabam sendo utilizados esses medicamentos antipsicóticos, etc. Mas vamos ver o seguinte, uma criança tratada nutricionalmente, a gente sabe que tudo isso reduz. Então, você conseguindo melhorar a nutrição dessa criança, óbvio que ela vai conseguir aprender melhor, ela vai conseguir estar mais quieta, menos agressiva, diminui tudo isso. Só que, na Lei Brasileira de Inclusão,
que é a Lei 13.146 de 2015, não toca mais nesse assunto. Então, em nenhum momento da Lei Brasileira de Inclusão fala de aluno que não pode ser incluído ser levado para uma escola especializada. Em nenhum momento da Lei Brasileira de Inclusão. Então, essa parte da LDB foi esquecida na Lei Brasileira de Inclusão. Não foi tocada. Tá? Agora, o mais interessante é que isso foi tocado não nas diretrizes da Bahia, mas foi tocado nas diretrizes da resolução do Pará. Eu me lembro que eu estava estudando a resolução do Estado do Pará e ele comenta, sim, alguma coisa relacionada a isso, que pode o aluno ser levado para a escola especial. Eu não estou vendo agora aqui, eu vou falar lá em Ipixuna depois de amanhã. Amanhã eu vou estar lá e depois eu vou falar disso. Mas, professor, deixa eu ver. Eu não achei aqui agora, mas isso eu vou comentar. Depois eu falo da outra. Mas lá em Ipixuna eu vou tocar nesse assunto que eu estou estudando a resolução de lá do Pará e tem isso. Mas tem na deles, não tem na da Bahia, não tem na Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015. Tá? Então, Suzane, esse fato que você acha que seria um retrocesso está sendo considerado um retrocesso também pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Está sendo considerado um retrocesso também pelas diretrizes do Estado da Bahia. Mas já nas diretrizes do Estado do Pará, existe essa possibilidade. Depois eu confirmo isso direitinho, na próxima quarta-feira. Tá? Eu vou falar, mas é ao vivo lá em Ipixuna depois de amanhã. Tá? Outra dúvida de Suzane Seabra é sobre concursos, Enem, etc. O aluno especial tem direito à adaptação? Tem, e isso está muito claro mesmo no artigo 30 da Lei Brasileira de Inclusão, incisos de 1 a 7. Então, o inciso 1 ao inciso 7º do artigo 30 da Lei 13.146 de 2015 deixa claro que esses alunos têm o direito à prova especial, à adaptação da prova, todo tipo relacionado à sua deficiência, à sua necessidade educacional específica. Então, isso está claro. É muito bom todos os professores, pais, etc., lerem esse artigo e exigirem, porque, infelizmente, no Brasil, você tem direito, mas tem que entrar até com a ação da justiça para que aquele direito seu seja cumprido pela instituição, pelo Enem, pelo próprio Enem, ou pelo vestibular, pela faculdade. Então, está ali, inciso 1 a inciso 7º do artigo 30 da Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, deixa claro essa necessidade, tá? Esse direito, está bem claro o direito do aluno ali nessa lei, tá? Que é a Lei Brasileira de Inclusão. Tá? Como eu falei para vocês, então, essa dificuldade que nós temos da inclusão não é para a gente ficar apavorado, porque todo mundo está tendo. O que nós temos que estar é muito calmo, tranquilos, analisando direitinho. Estamos conseguindo dar conta de todos os alunos especiais que nós temos? Não, é novo. Nós temos que fazer o máximo possível. O ideal é que a gente consiga atender a todos. Podemos? Não. Como é que nós vamos fazer essa história da seleção do aluno que vai para atendimento especializado? Lógico que cada município sabe as condições que tem. Então, isso é passado para os dirigentes escolares. Então, eles sabem que, por exemplo, eles têm capacidade para atender um determinado número de alunos especiais. Então, esse número de alunos especiais vão ser dirigidos para o atendimento especializado. Outros, infelizmente, vão acabar não sendo. Assim, um avanço muito grande que eu achei na resolução do Estado do Pará é que ele deixa a possibilidade, que já não tem no Estado da Bahia e nem está prevista na Lei Brasileira de Inclusão, de atendimento educacional especializado para outras características de dificuldade de aprendizagem que não estejam listadas na Lei Brasileira de Inclusão.
Então, mesmo não estando listado como aluno público-alvo do AEE, ele abre a possibilidade desse aluno ser atendido, sim, pelo AEE. Não sei como é que é feita essa parte em relação à liberação pelos técnicos do MEC, que vão verificar quem foi matriculado, quem não foi no AEE, essas coisas todas. Isso nós vamos ver depois. Mas isso deixa essa possibilidade que é muito boa. Porque, como eu falei, quem sabe, quem precisa de AEE somos nós, educadores. Tá? Bom, então esse é a retirada dessas dúvidas. Agora, então, vamos reforçar mais uma vez o seguinte. As nossas ações, todas as nossas decisões, todas elas devem estar sempre pautadas em três coisas básicas, que eu não me canso de repetir, que são quais? Todos os nossos alunos têm que estar todos os dias aprendendo. Isso significa que um está aprendendo raiz quadrada, o outro está aprendendo a somar, o outro está aprendendo a escrever o nome, mas ele tem que estar aprendendo. Todos têm que estar. Nós temos que comparar a aprendizagem do nosso aluno com ele ontem. E é assim que nós vamos fazer a avaliação dele. Tá? Então, a aprendizagem é isso. Todos têm que aprender alguma coisa. Se eles estão aprendendo alguma coisa, nós estamos no caminho certo. Como é que nós vamos avaliar a aprendizagem? Se ele está aprendendo alguma coisa em relação a ontem. Se ele melhorou em relação a ontem. Se ele não melhorou em relação a ontem, e nós estamos tirando nota abaixo da média. Nós, professores. Repare só. Já reparou? Por quê? Porque a avaliação, a nota de uma avaliação, tem três elementos aí. Um dos elementos é a metodologia, se o aluno foi reprovado. Um terço da nota da avaliação tem a ver com a nossa metodologia naquela sala para aquele aluno. A metodologia pode estar ótima para o aluno A e B, mas pode estar péssima para o C. Então, um terço da avaliação eu considero sempre a eficácia ou a não eficácia da nossa metodologia. O outro terço da nota da avaliação eu considero também do professor, que ele foi competente o suficiente para estimular o aluno a estudar corretamente ou não. Porque quando a gente é competente o suficiente para fazer o aluno estudar corretamente, aquela nota vai ser tirada. Se nós não formos competentes, ele não vai tirar aquela nota boa. E o outro terço é o aluno, mesmo nós sendo competente, mesmo a metodologia estando boa, ele não quis nada. Não está a fim de fazer coisa nenhuma. Então, aí é a parte dele. Tá? Então, eu considero sempre esses três aspectos super importantes. Tá? A metodologia, a nossa competência para estimulá-lo e aí a parte do aluno. Então, isso a avaliação, para mim, ela mede esses três aspectos. Então, nós temos que estar o tempo todo. A avaliação, no meu modo de entender, avalia a nós, professores, mais do que avalia o aluno. Então, Cipriano Luquezzi fala isso sempre, as pessoas só que entra por um ouvido e sai pelo outro. Sei que é difícil pensar nisso, mas é muito bom nós começarmos a pensar dessa forma. Tá? Então, o primeiro passo, o aluno tem que estar aprendendo todos os dias alguma coisa. Segundo passo, como eu já falei, o aluno tem que estar sendo desenvolvido para a sua autonomia. Se nós desenvolvermos o aluno para a sua autonomia, nós estamos indo no caminho certo. E o terceiro passo, todos os alunos têm que estar sendo socializados. Então, aprendizagem, autonomia, socialização. Tá? Então, esses três aspectos sendo atendidos, nós estamos indo bem. Ok? Bom, agora deixa eu passar para vocês quais são as linhas de pesquisa que nós estamos tendo agora, para quem tiver alguma contribuição, ou quiser falar algo sobre isso, ou quiser estudar também alguma coisa, que nós vamos falar na próxima quarta-feira. Um dos assuntos é sobre uma descoberta feita também agora na neurociência, publicada essa semana, sobre viés cognitivos que influenciam o nosso raciocínio. Gente, isso aí vai ser fantástico para nós entendermos uma série de coisas ligadas também à aprendizagem. Ou seja, a cada semana aparece mais uma descoberta neurocientífica que vai nos ajudar a entender como melhorar a aprendizagem. Tá? Então, essa é o seguinte, a neurociência descobriu, alguns cientistas descobriram,
que nosso raciocínio não é buscando a maior eficácia, buscando perfeição. O nosso cérebro tenta encurtar o caminho do raciocínio, tenta encontrar como se fossem atalhos para se satisfazer e não para aprender de fato. Então, repare como ele tenta nos enganar. Tá? Ele quer que a gente encontre um caminho, um atalho, cortar caminho, para que a gente se satisfaça com uma determinada situação, em vez de buscar a perfeição. E isso, vamos ver, vai ser um assunto interessante para nós discutirmos na próxima quarta-feira, e também vai ter um minuto de educação sobre isso, vai ter um artigo sobre isso, porque é isso que a gente vê nos alunos em sala de aula. Eles não querem a perfeição, eles não querem a aprendizagem, eles querem se livrar do assunto, se livrar da prova. É ou não é? Então, o aluno que quer se livrar do assunto, se livrar da prova, ele está cumprindo rigorosamente o que esses viés cognitivos, que foram descobertos agora, fazem com o nosso cérebro. Então, o primeiro passo para nós evitarmos isso, nós sabemos que ele existe. Mas isso é um estudo para a próxima quarta-feira, em que nós vamos entrar mais em detalhes sobre isso depois. O outro assunto da próxima quarta-feira é sobre a psiquiatria infantil. Nós temos visto casos terríveis de psicopatia infantil. Então, teve até um garoto de 9 anos agora que assassinou a irmã porque a irmã não quis passar o controle do videogame. Então, ele deu um tiro na irmã, a irmã morreu. Então, isso significa um crime? Não, isso é um crime. Mas é uma psicopatia infantil que, infelizmente, está se tornando uma coisa mais frequente. A psicopatia não aparecia nessa idade, né? Mas parece que está aparecendo. E a única maneira de nós detectarmos é com câmeras de segurança em creches e educação infantil. Então, outra coisa que nós vamos estar sempre vendo é a análise comparativa das legislações sobre educação inclusiva, tá? E outras coisas mais sobre educação, etc. Tá? E mandem as suas dúvidas, etc., para que nós possamos, então, incluir nos nossos artigos, nossos vídeos, etc., e podemos discutir na próxima quarta-feira. Ok? Então, gente, hoje, entrando um pouco atrasado por causa desse apagão que deu aí em todo o norte e nordeste, né? E aqui nós demoramos mais um pouco a voltar, alguns estados já estavam no ar há bastante tempo, mas nós acabamos demorando muito, né? E, então, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui. Não. Então, com isso, eu aguardo vocês a qualquer momento no Minuto de Educação e na quarta-feira no nosso Educação e Outras Reflexões, tá? Amanhã, então, bem cedo, eu estou pegando avião aqui para ir para Ipixuna, no Pará. Nós estaremos no Pará, então, quinta, né, amanhã, sexta, sábado e domingo. E na segunda-feira eu estarei, então, no Pará também, mas em Belém, já em Belém, de volta, e terça-feira, regressando para Salvador. Quarta-feira nós temos nosso encontro novamente aqui, espero que sem apagão nenhum, no horário correto, para a gente poder fazer um programa mais tranquilo, tá? Ok? Um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo Educação e Outras Reflexões. Até lá.